duas coisas objetivas que devem ser consideradas. Uma delas é anterior ao ato praticado ou ao fato, né? É o ato de contrição, ele implica sempre dois movimentos. Um é sensível, é da sensibilidade, das emoções, e o outro é o da vontade. O da sensibilidade é, passado o ato transgressor, a pessoa somatiza essa consciência de culpa e se entristece. A tristeza ela é uma paixão da alma, é uma das 11 grandes paixões da alma, uma das grandes emoções da alma, e eu costumo dizer que uma pessoa triste, quando ela está no exercício de um ato de tristeza, ela pode até estar equivocada, mas ela está sendo sincera. A tristeza, de alguma maneira, é uma manifestação de algo profundo em nós. Então, no plano afetivo, vem a tristeza, quando a pessoa, iluminada pela consciência de culpa, tem noção da transgressão. Mas também há um ato da vontade, e a vontade, para todos que fizeram os 2 cursos anteriores, ela no plano da alma humana, os 2 cursos anteriores de psicologia atomista, essas pessoas viram com clareza que na estrutura da alma humana a vontade é um apetite que está para além dos apetites sensitivos, ela já participa de alguma maneira da inteligência, é o apetite intelectivo do bem, então é superior, a vontade pode exercer o império sobre os sentidos. Quando a pessoa vê com a inteligência que uma coisa não deve ser feita, por exemplo, alimentar-se com tal ou qual alimento que possui um condimento que não foi recomendado pelo médico. A pessoa tem um apetite de comer aquele alimento, mas a vontade diz não. Então, uma coisa é a sensibilidade, que é muito importante. Nós estamos aqui falando da anatomia das emoções. As emoções se dão no plano sensível. Mas como nós somos entes dotados de inteligência, essa sensibilidade ela não é uma espécie de apartamento ou de algo com um perímetro muito delimitado. Há um contato com a instância inteligível e, portanto, a vontade que participa dessa instância ela pode operar. E no caso da tristeza que vem pela transgressão de uma norma, ela traz consigo um ato da vontade, se a consciência foi bem iluminada, que se chama o desejo de reparação. Se eu não quero reparar algo porque acho que não agi mal, esse ato da vontade vai me levar a não querer reparar. Então, o arrependimento ele pressupõe esse ato da vontade, ele é a clara visão dessa transgressão, acompanhada, essa clara visão, do firme propósito de reparar tudo aquilo que essa transgressão acarretou da melhor maneira possível. Às vezes há coisas que não há mais como reparar. Por exemplo, se alguém assassinou uma pessoa, não vai trazer de volta à vida. Mas pelo arrependimento, ela pode, tendo noção de que transgrediu uma lei fundamental, natural, que é o direito universal à vida, ela vai começar a fazer um caminho de reordenamento psicológico. Então, nesta perspectiva da psicologia atomista, a culpa é importante. Ela nem sempre é vista como um mal, embora ela seja um mal específico. Eu vou ler um trechinho pequeno daqui a pouco das questões disputadas sobre o mal, em que Santo Tomás de Aquino mostra que o mal de culpa tem mais caráter de mal do que o mal de pena neste mundo. Nós vamos ver isto, porém é bom fazer a distinção que já foi feita, mas só para recapitulação. Culpa ontológica significa o seguinte: há algo objetivo na realidade, eu tomo consciência desta norma objetiva, isto é a culpa ontológica. Há a culpa psicológica, a culpa ontológica é sempre um caminho para o reordenamento das emoções. A culpa psicológica, eu anotei aqui para comentar, ela pode ser fonte de ordem ou de desordem emocional. E quando ela é fonte de desordem? Quando ela, sendo psicológica, ela é neurótica. Uma pessoa pode sentir uma emoção de maneira neurótica. E aqui eu estou usando o conceito de neurose, o conceito de Adler, que o professor Martim Echevarria nisto recupera maravilhosamente bem no seu livro Correntes de Psicologia Contemporânea, que é o seguinte: a neurose
É uma mentira fundamental, não é uma mentira qualquer. É uma mentira com relação a algo fundamental em cima do qual uma pessoa constrói a sua vida prática. Então, se a pessoa, por exemplo, é megalômana, ela acha que é dotada de dons especiais, sem ser, só para dar um exemplo, ela pode erigir toda a sua vida prática nessa mentira e aí emocionar-se desreguladamente. Por exemplo, ter ódio daqueles que supostamente não reconhecem os seus méritos. Então, a culpa neurótica